A parábola do filho pródigo, segunda parte. O pai. Jesus apresentou a parábola dizendo, abre aspas, certo homem tinha 2 filhos, fecha aspas. Mas à medida que continuava, mostrou que esse homem tinha um relacionamento extraordinário com os filhos. Ele os amava de modo sábio, com ternura e não possessivamente. Podemos imaginar um pai ainda suficientemente moço para se opor rigorosamente ao pedido de divisão dos bens feito pelo filho mais novo. O pai poderia ter recusado o pedido porque o filho era muito jovem para receber sua parte dos bens. Nenhum argumento, no entanto, foi usado. O pai consentiu que o filho se tornasse independente e, embora ferisse seu coração vê-lo partir, sabiamente guardou para si o que sentia. Podemos presumir que o pai tenha tentado descobrir onde vivia o filho e o que fazia longe de casa. As notícias sobre a fome com certeza chegaram até ele. Deve ter sabido das condições miseráveis em que o filho vivia e que determinariam a sua volta, porque constantemente olhava ao longo do caminho por onde esperava que ele regressasse. Podemos perguntar por que os parentes próximos do rapaz não o procuraram, sabendo de sua situação tão degradante? Havia fartura na fazenda. Teria sido carinhoso da parte deles enviar algo ao filho para aliviar suas necessidades. O pai poderia ter enviado ao filho uma mensagem convidando-o a voltar. Tudo isso teria sido prova de amor. Mas aqui nos deparamos com um contraste. O pai não procurou seu filho para trazê-lo de volta à casa. Nas outras 2 parábolas, o pastor vasculhou os montes para encontrar a ovelha perdida e a mulher varreu o chão à procura da moeda. Mas o pai ficou em casa. Há uma diferença entre uma ovelha e uma moeda, de um lado, e um filho de outro. O pastor só pode encontrar sua ovelha se sair à procura dela pelos montes. A única maneira de a mulher recuperar sua moeda é varrendo a casa. O pai, no entanto, tinha mais que uma opção. A primeira seria visitá-lo e chamá-lo de volta à casa. A segunda era esperar paciente e prudentemente que o filho caísse em si, confessasse seus pecados e buscasse a reconciliação. Assim estaria restabelecida a relação pai-filho. Então, o que estava perdido seria encontrado. O pai tinha o controle da situação, não o filho. O pai olhava na direção de onde esperava que seu filho viesse. Quando o viu, seu coração se compadeceu dele. Deixando de lado a dignidade e o decoro, correu ao encontro do filho, descalço e maltrapilho, e abraçando-o, o beijou. O pai aceitou o filho como membro da família antes que ele pudesse atirar-se a seus pés para beijá-los, como um escravo, ou antes que se ajoelhasse e lhe beijasse as mãos. Abraçando-o e beijando-o, deixou que soubesse que era considerado filho. Assim, não foi necessário que o jovem fizesse o discurso que já havia preparado para dizer que gostaria de ser empregado na fazenda de seu pai. O pai o impediu, beijando-o e tratando-o como filho. O filho confessou seu pecado, abre aspas, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, fecha aspas. Ele falou a verdade. Já não era mais digno por causa de seu passado. Tinha perdido o direito legal à sua filiação. Mas o pai aceitou como filho, e isso pôs fim a qualquer ideia de trabalhar na fazenda como contratado. O pai decidiu assim. O longo período de espera chegara ao fim. O pai tinha seu filho de volta, portanto era hora de comemorar. O pai ordenou aos servos que lhe trouxessem as melhores roupas. Puseram-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O filho foi tratado com muita honra pelo pai, pois as melhores vestes estavam sempre guardadas para hóspedes muito especiais. O anel era símbolo de autoridade,
e assim todos podiam ver que ele estava reintegrado. Naturalmente, as sandálias lhe foram dadas para indicar que era um homem livre. Os escravos e os pobres andavam descalços. Trazei também e matai o novilho cevado, disse o pai. Comamos e regozijemo-nos, como o pastor tinha chamado os amigos e vizinhos para festejarem com ele por ter achado a ovelha perdida, e como a mulher celebrou a recuperação da moeda com amigas e vizinhas, também o pai ordenou que houvesse músicas e danças. Todos os membros da família e os servos foram chamados para a festa. Era hora de celebrar e ser feliz. Abre aspas. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fecha aspas. O pai se referia ao fato de que o filho, deixando de ter parte da herança da família e dando por acabada sua obrigação moral e material para com o pai, tinha se desligado voluntariamente de casa. Na prática, o filho estava morto. Na verdade, ele não tinha mais nada a reclamar sobre a propriedade quando o pai morresse. Este meu filho estava morto e reviveu, disse o pai. A parábola não diz como foram resolvidos os aspectos legais dos direitos envolvidos com relação à herança. Esse não é o objetivo. O ponto importante é a volta do jovem e o fato de ter sido aceito plenamente como filho. O filho mais velho. A parábola do filho pródigo poderia se encerrar com as palavras: e começaram a regozijar-se. Mas então a sentença introdutória, certo homem tinha 2 filhos, seria de pouca ou nenhuma significância. A história estaria incompleta sem outras referências ao filho mais velho. O pai não era pai apenas do filho mais novo, era pai também do filho mais velho. Seu primogênito tinha sido um filho leal, com interesse pessoal na fazenda. Naturalmente, o filho sabia que era o herdeiro. Ele estava fora no campo, enquanto todos celebravam a volta de seu irmão. Ele servia bem a seu pai, e seu pai aprovava o zelo do filho. Mas, como o pai, conhecia também as manifestações de inveja e sabia que a atitude do filho mais velho em relação ao caçula estava influenciada por ela. Não nos é contado por que razão o irmão mais velho foi o último a saber da volta do caçula. Pode ter sido porque naquele dia ele tinha ido inspecionar a parte distante da casa e por isso tenha voltado mais tarde naquela noite. Ao chegar, ouviu a música e as danças e perguntou a um dos servos o que era aquilo. Em segundos ficou sabendo que o irmão mais moço tinha voltado e que o pai mandara matar o novilho cevado, porque recebera de volta o filho são e salvo. O filho mais velho simplesmente não podia entender porque o seu pai estava tão feliz com a volta daquele filho inútil. Ninguém nunca antes expressara alegria e felicidade por causa do primogênito. Ninguém nunca fizera uma festa para aquele que ficara em casa e que servia ao pai. O filho mais velho se recusou a entrar em casa. Não tinha nada para tratar com seu irmão irresponsável, que ao voltar para casa recebia a atenção de todos. O pai tinha saído de casa para ir ao encontro de um filho, saiu de casa outra vez para encontrar o outro filho. Ele dera as boas-vindas ao primeiro, saiu e fez o mesmo com o segundo. Tratou os 2 da mesma maneira. No entanto, o irmão mais velho não queria tratamento igual. Ele censurou o pai, embora o pai continuasse a argumentar com ele. Ao se justificar, o filho via a si mesmo como um dos servos, não como filho. Abre aspas. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Fecha aspas. Disse ao pai. Ele não entendia o que significava ser filho e assim não podia ver o que estava implícito na paternidade. Acusou o pai de nunca lhe ter dado sequer um cabrito para festejar com os amigos. Para seu irmão perdulário, ao contrário,
mandara matar o novilho cevado. Suas palavras eram cortantes e amargas. Recusava-se a tratar o pai como pai e a se referir ao irmão como irmão. Insolentemente disse, abre aspas, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Com estas palavras magoou o pai, tanto quanto magoara o filho pródigo, com sua vida dissoluta. O filho mais velho se afastava do pai, tanto quanto fizera o irmão mais moço. Aquele voltara para casa. O pai agora procurava argumentar com o outro para que fizesse o mesmo. Tanto o mais velho quanto o mais novo eram seus filhos. E o pai se dirigia ao mais velho com a mesma ternura com que se dirigira ao caçula. Disse o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. O pai lhe ensinou que ser filho significa estar sempre na presença do pai como herdeiro, mas ainda mostrou-lhe as relações familiares de pai para filho e de irmão para irmão. Ele estava dizendo, porque és meu filho, eu sou teu pai, e porque o pródigo é meu filho, ele é teu irmão. Como uma família, disse o pai, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A questão do relacionamento entre os filhos estava proposta. O filho mais velho, que fielmente tinha servido o pai na fazenda da família, aceitaria ficar ao lado do pai quando este celebrava a volta do mais jovem? Aquela era a questão. A parábola termina com um refrão, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Estas palavras repetem as proferidas na conclusão da parte que focaliza o filho mais novo. As palavras ligam inseparavelmente os irmãos um ao outro e ao pai. Jesus não disse o que aconteceu depois. Parou ali, propositadamente. Se tivesse mostrado a recusa do filho mais velho de entrar em casa, teria fechado a porta. Deixando inacabada a história, indicava que a porta permanecia aberta. O pai convidou o filho a participar das festas. O filho tinha de se decidir. Cabia a ele a decisão. A paz do Senhor, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final deste vídeo. Lembro a vocês que ainda teremos a parte final desta parábola lindíssima do Senhor Jesus, chamada a parábola do filho pródigo. Aproveite, faça sua inscrição no canal agora, deixe o like, faça um comentário e compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.